Vamos retomar aqui a nossa conversa com o candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, Alexandre Ramagem, está ao vivo com a gente hoje aqui no Bradock. Constantino faz a próxima pergunta. Candidato, agora sim eu quero voltar àquela primeira pauta, sair um pouco da questão da gestão municipal. E é curioso que em várias disputas municipais o assunto STF ou Alexandre de Moraes, impeachment, vem à tona. Eu acho que isso mostra o quanto a juristocracia avançou no nosso país. E muita gente, eu me coloco entre eles, considera que o ponto de inflexão foi justamente envolvendo o seu nome. Foi quando o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou indicá-lo para diretor-geral da Polícia Federal e o Alexandre de Moraes impediu. Alegou desvio de finalidade, disse que o senhor era amigo da família. Bom, o Flávio Dino assumiu o Ministério da Justiça todo, né? Imagina se isso seria um impeditivo. Então, ali, muitos consideram que foi uma carteirada, foi uma intervenção, uma ingerência absurda, e acabou que ficou por isso mesmo. Então, teria sido o ponto de inflexão. Eu queria a sua análise sobre isso, se o senhor concorda com essa análise, se ali podia ter havido algum tipo de reação diferente, e como é que o senhor avalia essa questão da juristocracia, do abuso de poder do STF como um todo, e em particular do ministro Alexandre, para o país? Eu avalio que ali foi o primeiro ato, né? Se a gente julga que determinadas instituições têm que ser estratégicas na decisão, a gente viu que o STF acabou sendo estratégico no caminhar. Diversas posições acabaram sendo testadas, testando a reação dos poderes constituídos, a própria Forças Armadas, que nunca entendeu o seu papel no artigo 142. A gente analisar posteriormente, é complexo fazer uma análise do que se gostaria de fazer naquele primeiro momento, como você colocou, e mais, ainda coloco a semelhança. Eu fui designado para ser o chefe da segurança do presidente Jair Messias Bolsonaro após o atentado. Eu fui chefe da segurança, eu já estava em âmbito de direção da Polícia Federal e fui impedido por ter o conhecimento do presidente, ser amigo da família, e esse foi o argumento. O atual diretor-geral da Polícia Federal foi, da mesma forma, segurança do presidente Lula, e ninguém falou nada. A partir dali, diversos outros pontos foram testados. E o que o presidente, eu acredito, não posso falar pelo presidente, ele foi vendo que não havia uma retaguarda devida para a proteção do Estado Democrático de Direito, que a gente se coloca ali, dos poderes constituídos. Em um momento, a gente viu, quem não se lembra, que logo ali perto da decisão que ocorreu contra a minha nomeação, eu, delegado da Polícia Federal da classe especial, com currículo que andei o Brasil inteiro, com grandes operações, trabalhando na parte dos grandes eventos, operações como a Lava Jato, que eu presidi no Rio de Janeiro, então eu tinha currículo e os requisitos, foi negada a minha colocação. Eu me lembro que perto daquele momento, houve um incidente de convocação de três ministros palacianos, 3 ministros que eram generais 4 estrelas, que veio uma intimação que eles viessem debaixo de vara. Esse foi também outro momento que poderia ter acontecido algo. A questão do Daniel Silveira. Naqueles momentos, o STF foi testando, quando a questão do Daniel Silveira, que foi numa virada de presidentes, naquele momento, presidente de Câmara e de Senado, eles se reuniram rapidamente, sempre quando há uma questão que a decisão democrática possa ser contestada, eles se reúnem no plenário para haver uma unanimidade pela concentração de poder, que a gente sabe que eles não se dão muito bem entre eles, mas a concentração de poder fala mais forte. A questão do Daniel Silveira foi outra. E aí culminou no pior dos momentos, que eu digo, que aí eu não coloco da minha nomeação, que foi vamos colocar assim, a anulação do processo do Lula. Quando há uma técnica ali, nem muito assim detalhada ou complexa, mas uma análise jurídica, a gente sabe que aquela decisão foi ilegal, que a competência territorial não anula o processo absolutamente, ele só transmite e continua do jeito que está. E dos maiores princípios que a gente trata aqui, a gente conhece, que são basilares à civilização ocidental, a gente fala sempre do direito romano. E não é o direito romano lá de como era o direito romano da época. O que o direito romano trouxe para nós foi a padronização, que foi levada para o extenso Império Romano,
o português fez muito isso depois, 1.500 anos depois, e mais, a segurança jurídica, aquela decisão do Lula já estava coberta pela segurança jurídica da competência em Curitiba. Aquele momento se viu uma estratégia grande e temerária que não se fez nada. E aí a gente não pode culpar o presidente Bolsonaro, ele é uma pessoa só que estava ali no executivo, sendo atacado de todos os lados pelos poderes, pela mídia, e sem uma retaguarda que a gente esperava, constitucional, tudo dentro da Constituição. Aí a população querendo atuar, aí a gente volta no que é Brasília, não é um Rio de Janeiro, que a população estaria do lado. Então, vários fatores mostram que quem foi estratégico, até a eleição, que nós sabemos que na eleição o STF, o TSE, não respeitou a anualidade, acabou legislando dentro da... Não vou nem falar de urna eletrônica, não respeitou a anualidade, não respeitou os poderes, e quantas a gente sabe da eleição passando do prazo em determinados estados, a gente viu que todo um sistema acabou tendo fatores, se são diretos, eu não sei, mas que indiretamente prejudicaram todo um governo que estava... foi eleito, né, democraticamente. Fabi. Vou aproveitar, então eu vou nesse sentido. Inclusive, nós sabemos a popularidade que tem o presidente Bolsonaro, apesar de toda essa perseguição, de toda essa... Eu nem sei qual adjetivo usar, na verdade, né? Mas a gente sabe que ele é persona non grata, como se tivesse feito alguma coisa, até agora a gente sabe que não foi provado nada. E a força do presidente Bolsonaro vem muito aí do Rio de Janeiro, né? Nós sabemos também, isso é transferido para os filhos, etc. Então, minha pergunta vai nesse sentido. O presidente Bolsonaro vai dar uma parada, né, de andar lá com o pessoal de outros municípios, não estou nem colocando em questão se é ou não importante, mas as capitais a gente sabe da importância. E também sabemos que a sua eleição está completamente vinculada, né, à imagem do presidente Bolsonaro, que ao contrário dos outros candidatos que têm nível nacional, se subir no palanque vai perder voto. Bolsonaro com certeza não é essa questão. Então, queria saber, né, qual vai ser a agenda, como que está programado isso, o apoio do presidente, que a gente sabe que você tem a confiança dele, da família dele, tanto que fez parte aí do governo e continua ao lado dele, né? Então, o PL vai liberar? Quer que eu fale com o Valdemar? A gente sabe que o presidente Bolsonaro está andando por todo o Brasil e está correto, né? São 5.500 e mais municípios, são 26 capitais com eleição, e ele está andando por capitais, demonstrando quanto a população, como ele carrega, né, a população junto e auxiliando. A quantidade de prefeitos deve ser significativa. A gente sabe que a quantidade de vereadores de direita, né, a gente faz aquela discussão se a direita é legítima ou não, mas que estarão aqui no grande guarda-chuva, será uma enormidade. O presidente Bolsonaro está imbuído de nos ajudar aqui, tem ajudado muito. Muito se questiona, né, porque a direita é muito inquieta, imediatista, como eu consigo colocar. O presidente Bolsonaro já veio em 3 oportunidades aqui no Rio de Janeiro, no meu lançamento, e mais 2 oportunidades, e reservou a última semana, do dia 1º até o dia 6, para estar aqui conosco, aqui no Rio de Janeiro. Ele vai estar aqui no Rio, vai sair, inclusive, para as cidades metropolitanas, aqui anexos, mas sempre voltando para o Rio de Janeiro, aqui conosco. Vai estar nas eleições, porque ele vota aqui. Michele Bolsonaro esteve aqui recentemente, vai votar, porque ela vota aqui, ela até falou, ainda não alterei meu domicílio, então eu voto em você, aí no Rio de Janeiro. E os filhos também daqui, Flávio Bolsonaro está sempre comigo, diversas oportunidades. Carlos Bolsonaro é uma força aqui como vereador, estamos sempre juntos também. Nós acreditamos que vai haver uma grande votação no Carlos Bolsonaro. Não sei se... Aqui no Rio de Janeiro, a gente presume que um vereador do PL necessite de uns 10 mil votos para se eleger. No Carlos Bolsonaro, a gente presume que vai fazer 80 mil votos ou mais de 100 mil votos. Isso vai muito ajudar. E eu estou muito imbuído dessa questão, porque nós temos que chegar fortes, a gente está num avanço para estar no segundo turno. Se nós entrarmos no segundo turno com uma diferença até de 10 pontos a menos que seja, a gente consegue virar essa eleição. E eu sei que eu estou trabalhando muito para os vereadores, que nós tenhamos, hoje o PL, por exemplo, tem 3 vereadores apenas, o Novo tem 1 vereador apenas,
e nós acreditamos que nós vamos fazer uma bancada forte para ter uma Câmara Municipal forte, que defenda, que esteja do lado dos nossos ideais, nossas propostas, em tudo que a gente decida e quer fazer pelo Rio de Janeiro. Então, uma Câmara Municipal que a gente acredita que vai fazer forte, a gente entrando, o dia 1º vai ter uma enxurrada de medidas, 1º de janeiro, para se trabalhar pelos 4 anos. E só um número que ilustra esse cenário, em 2022, estava conferindo aqui, o Bolsonaro venceu na cidade do Rio de Janeiro, no segundo turno teve 52,6% contra 47,4% do Lula no segundo turno, quase 200 mil votos a mais na cidade do Rio que o Lula no segundo turno de 2022. Fala, Salles. O Ramagem, é o seguinte, eu estava aqui, você estava comentando o negócio dos militares e tudo mais, eu estava pensando nas GLOs, né, que foram feitas no Rio de Janeiro. E a dificuldade, portanto, de você lidar com uma questão que eu acho que segurança pública, integração dos órgãos, eu repito aqui, não há ninguém que vai fazer isso melhor do que você, não tenho a menor dúvida. Eu fico pensando na questão da mentalidade, né? A mentalidade é uma coisa importante. E quando a gente vê assim, essas questões culturais no Rio de Janeiro, o baile funk, né, o pessoal da esquerda caviar do Leblon e Ipanema que vai comprar droga na favela, depois ficar reclamando da violência, enfim, essa turminha aí que estava na tropa de elite lá, eu repito aqui do filme, que eu acho muito emblemático. Como é que você pensa em lidar com essa questão cultural no Rio de Janeiro? Como é que enquadra isso, né, numa sociedade que está tão imiscuída, né, eu diria até uma certa promiscuidade de certos segmentos, com o crime organizado, com o consumo de droga, acho que a palavra promiscuidade é a mais adequada, realmente. Realmente, sabe, a gente lida muito com tem desconhecimento, mas há muita hipocrisia do cidadão, realmente. Mas a gente sabe que cada vez mais o núcleo familiar sofre com a questão das drogas, né, com essa extorsão. Ninguém aguenta mais esse tipo de extorsão. Eu andando pelas ruas do Rio, eu vejo, né, do atual quadro, de que o prefeito, tem muito que se falava do Maluf, ele rouba, mas faz. Então tem muita gente que leva esse conceito aí como uma verdade de suportar, mas a maioria já está acordando. Nós temos uma dificuldade, eu sou delegado federal, uma autoridade policial, e eu não consigo andar por diversas partes do Rio de Janeiro, não consigo subir uma comunidade que é dominada, nem vou fazer acordo para isso. Então, quando a gente tem verifica essa questão, como é a falta de comunicação? Está tendo uma grande surpresa, porque qual é o público do Rio de Janeiro? Quase 23% da população do Rio está em comunidade, está em locais deflagrados, vulneráveis, que afeta o aprendizado da criança, afeta de todas as formas um pai de família. Então, esses pais de família, que são ali trabalhadores, mais de 97%, vamos colocar assim, é de gente trabalhadora ali que quer o melhor. Os 3% ali, 1% é dos criminosos, 2% trabalham em volta dos criminosos, o restante quer algo melhor. O Rio de Janeiro tem uma peculiaridade de ser a cidade que tem mais mulheres como chefes de família. Isso é um dado que a gente extrai do Cade Único e do próprio Bolsa Família. Então, são famílias monoparentais e que é a mãe que está do lado e quer o melhor para os seus filhos, não está tendo creche, não está tendo educação, não está tendo turno integral e está querendo essa ordem. Quando a gente fala ordem, as pessoas até ficam com um receio, né, de ser uma coação. A gente começa a demonstrar, né, não na teoria e filosofia, um regime democrático, a ordem é trazer uma paz social. Paz com Z, né, não esse paz que está aí. Então, é o que a gente está vendo, e eu estou tendo uma grande surpresa aqui nas próprias comunidades, que eu não consigo entrar, mas a tecnologia e a informação entra, e eu estou conseguindo fazer reuniões fora, e levando com essas associações de moradores, os centros comunitários, nessa parte, e a igreja faz um grande trabalho onde os órgãos municipais, estaduais, não entram, que faz esse trabalho, eu estou conseguindo mostrar. E aí eu ouço muita coisa, o chefe lá está mandando votar no concorrente aí, né? Mas nós vamos votar na pessoa aí do Alexandre Ramagem, porque ele tá com a consciência de trazer o social com a segurança que a gente quer. Então está tendo, aos poucos, essa consciência. E é aí que nós estamos crescendo. Eu acho que um pouco tardiamente do que a gente pensava, mas num número bom para chegar no segundo turno e chegar forte.
Candidato, queria falar de economia. O senhor defende algum tipo de mudança no Pacto Federativo para que cidades como o Rio de Janeiro, por exemplo, que tem uma arrecadação tremenda, que é um dos nossos principais, se não for o principal polo de turismo do país, recebam de volta mais recursos, que haja uma distribuição mais equilibrada? Eu lembro que essa discussão ficou muito patente no caso do Rio Grande do Sul, que eu falei agora há pouco. O Rio Grande do Sul não recebe de volta tudo aquilo que envia para a União, e parte desses recursos fez falta, né, naquele momento de calamidade. O senhor se ressente disso no Rio de Janeiro? Defende uma revisão da forma de distribuição de recursos do nosso Pacto Federativo? O Pacto Federativo, a federalização no Brasil é toda torta, né? E essa reforma tributária que foi aprovada foi uma desgraça. Quando a gente verifica dos exemplos anteriores, quando veio a Constituição de 88, que havia uma distribuição tributária, de orçamento, de recursos mais abarcando os municípios, foi possível diversos projetos e propostas serem efetuadas. Quando a gente olha que houve o Favela Bairro, que era até do César Maia, do PDT, foi um projeto correto, que ele se espelhou num projeto do regime militar, que era o projeto Morar, que antes, no Rio de Janeiro, desde lá do Carlos Lacerda, como tratava a favela e tirou, reorganizou o Rio de Janeiro, mas era muito mais um deslocamento de uma região favelizada para outros pontos. A gente vê a Cidade de Deus, como o filme coloca, a Vila Kennedy e outros casos. O Favela Bairro fez diferente, não vamos retirar, vamos levar a cidadania, levar melhor o urbanismo social, e começou a ser feito. E isso com os recursos que estavam vindo, com uma descentralização melhor de recursos. Quando você vê uma reforma tributária que leva tudo para o governo federal, uma concentração total, o Pacto Federativo às avessas, deixando com o pires na mão todo o município, a gente vai sofrer muito com isso. Então, isso é uma questão que vai começar a se demonstrar faticamente em 3, 5, 20 anos, infelizmente. Mas nós, ainda assim, temos muitos recursos numa cidade grande como o Rio de Janeiro. O orçamento do Rio de Janeiro está em 40 bilhões de reais, cresce 10% ao ano pelas suas correções. Fazendo com um trabalho bem feito, dá para se trazer tudo que foi feito de exemplos mundiais e exemplos de urbanismo que não deram certo por falta de continuidade, por pessoas que só lidam para o seu grupo interno, privado, e não pensa que o Rio de Janeiro tem que fazer as suas parcerias e fazer a continuidade de determinados projetos, saber o que foi acerto, o que foi erro e consertar. As próprias UPPs estavam dando certo, uma politicagem arrobalheira, acabaram com elas. Então, tendo esses exemplos mundiais, internacionais, que possam ser trazidos para o Rio, os próprios exemplos do Rio de Janeiro, que foram feitos em âmbito, né, até do começo do regime militar. Foi muito semelhante ao que foi feito na Revolução Agrícola, que foi feita no Cerrado, lá do Alisson Paulinelli, na gestão do Geisel. Era um início para se fazer essa urbanização desses grandes centros. Então, a gente tem que dar continuidade a tudo isso, bem estudado. A história, vocês sabem, nos ensina os erros e dos acertos. É o que não é feito no Rio de Janeiro. Consta. Eu queria a sua avaliação, candidato, em relação a um vídeo recente do colega deputado Gustavo Gayer, falando de uma campanha para não votar 55. Né? Ele chama a atenção que o PSD, o partido do Kassab, o partido do Rodrigo Pacheco, o tal centrão fisiológico, concentra mais da metade dos senadores indecisos em relação àquele pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Qualquer gestor, em qualquer esfera, né, do Poder Executivo, precisa de governabilidade. Precisa de vereadores, você precisa dos deputados estaduais e precisa dos deputados federais no Congresso em âmbito nacional. Como conciliar essa questão da governabilidade com esse centrão fisiológico dominado por figuras que, no final das contas, não estão nem aí para o país? Eu acredito que o Gayer está coberto de razão. Se nós temos o adversário ideológico na esquerda, o centro é o grande câncer para a direita, é o verdadeiro estamento burocrático. Se a gente olha a nossa Constituição de 88, ela foi feita por não havia uma direita ali, foi feito pela esquerda, quantidade de produtividade aparece uma vez na Constituição, eficiência aparece 2 vezes, deveres aparece 6 vezes, direitos aparece mais de 70 vezes. E o estamento burocrático que fez a política
criar dificuldade para vender facilidade. O PSD é aquele centro que está sempre no governo, se aproveitando de uma forma pior do que os outros partidos. Quando a gente vê a questão do impeachment, é o PSD, que tem 11 senadores ali, atrapalhando toda a questão de se levar à frente o impeachment. A gente vê que o prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, é do PSD. E como ele é um grande oportunista, ele vai perguntar, se ele vai falar com alguém, se nós temos aqui a defesa da família, e a esquerda faz a destruição da família, o oportunista ele vai falar o que o povo quer ouvir. Se ele vai falar para um público que é a favor de aborto, ele vai ser a favor do aborto. Se ele vai falar para outro público, ele vai moldar. Então, a coerência que nós temos, a intransigência do outro lado como é que se pode dizer? O favorecimento particular está com essas pessoas. Então, a política de se desnudar o que é o PSD, um grande câncer para nós, é isso que acontece em âmbito legislativo e aqui no executivo. Se o carioca não abrir o olho para o que está acontecendo, nós vamos afundar em não ter apenas grupos que estão ali para interesses privados, grupos que não pensam no Rio de Janeiro como uma cidade cosmopolita, que tem que se comunicar com a metrópole, com o Estado, com o resto do Brasil e internacionalmente. Diversos são os exemplos que aqui são colocados, apenas se algo está com uma concessão, ele retira a concessão para um proveito. Se não tem, se tem que privatizar, se não tem, ele encampa de volta para tirar um proveito. Nunca é para uma solução de interesse público. É tudo para um jogo de conluios políticos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A Secretaria de Habitação do Rio de Janeiro, e aqui tem um déficit do sistema habitacional de interesse público, foi trocado 4 vezes o secretário de Habitação do Rio de Janeiro. O último secretário de Habitação foi para a pasta de turismo. Ou seja, um cara que sabe habitação e sabe turismo, isso é impossível. Então não é especialidade. É política, é conluio. E aí quem assumiu é o antigo presidente da empresa de informática da prefeitura. Então o cara que é da empresa de informática vai assumir a habitação, a gente sabe que é só jogo político. É um jogo político que é um câncer, que faz a máquina rodar para os interesses privados e acaba não utilizando o orçamento como se deseja. É essa a linha do PSD que a gente tem que combater. Fabi. Deputado, você falou aqui que o índice, né, de mulheres que são mães solo no Rio é bem alto, então eu aproveitei e dei uma sondada aqui nas minhas amigas cariocas para te fazer uma pergunta, então, que interessa justamente a mulherada, né, que é a questão da creche. Me disseram que é colapso total aí no Rio, que tem uma fila gigantesca, as mulheres precisam sair para trabalhar, porque ainda são arrimo de família, e me disseram aí que você tem uma proposta boa, então estou querendo saber, porque isso muito me interessa, isso me dá uma angústia danada imaginar que a mulherada não pode trabalhar porque não tem creche para colocar seus filhos. Eu achei que eu perguntar se ele era casado. Tenho 2 filhas e eu rodei esse Brasil inteiro. Voltei para o Rio de Janeiro, que eu quero criar minhas filhas aqui, criar nossa família aqui, numa cidade que a gente possa usufruir, né, da nossa cidade maravilhosa. Essa questão da creche, a gente trata o orçamento e destrincha o orçamento. O orçamento aqui, a gente se lembra sempre da transparência internacional, né, tão citada em momentos anteriores. A transparência internacional fez um trabalho aqui no Rio de Janeiro e que o prefeito tirou 0, não tirou 1, 2, 3 ou 4 ou 5 médias ruins, em várias transparências. Então, a questão do orçamento não tem transparência alguma. Mesmo assim, a gente consegue destrinchar toda essa questão e tornar palatável como ele não é um bom gestor. A questão das creches, há um estudo que diz que há uma fila de 13 mil vagas de creche. Se há uma fila de 13 mil vagas de creche, é aquela pessoa que entrou para pedir. Então, há um número ainda maior das pessoas que sabem que não tem vaga e não podemos fazer nas creches públicas, mas para a solução a gente tem que fazer creches conveniadas. Para resolver essa questão das creches, fazendo o cálculo das 13 mil pelo valor da conveniada, em um ano você vai gastar cerca de 120 milhões de reais do orçamento. Esse é um cálculo que eu demonstro de uma forma até bem palatável, para se entender como é jogado no ralo. Que aí eu pego o que esse prefeito tem feito com verbas que ele coloca para livre nomeação. Como a gente sabe, aquela carreta furacão, daqueles cargos que são de indicação política, sem concurso. Eles gastam quase 650 milhões de reais nesses cargos.
No gabinete do prefeito, quase 103 milhões num gabinete do prefeito, que é o chefe do executivo. E a gente conhece uma estrutura de gabinete de executivo, é uma estrutura pequena, são pessoas ali para tomar conta. 103 milhões de reais, com esse valor, a gente resolveria a questão das creches. E ainda há, porque são 5 módulos de educação, né? A ausência de professores, a educação especial, porque não se faz o concurso para mediadores, tudo em maquiagem. E quando a gente verifica que há uma tendência mundial do turno integral que possa dar às mães a possibilidade, porque se você coloca um turno integral que só vai até 2 da tarde, uma mãe não pode trabalhar, não pode estudar, não pode cuidar da casa, da família, fazer o que bem entender. Nós queremos estender até 5h30 da tarde, com o processo estudado. Não dá para colocar para todo o Rio de Janeiro, colocar para as comunidades, as regiões mais vulneráveis, que há um gasto maior com a merenda, com o professor, com todo o tempo. Nós estamos estudando esse caso e é possível. Se nós resolvermos essa questão da creche em 1 ano e aumentarmos o turno integral com uma merenda boa, trazer para a família mais para a escola, não é o Estado se fazer de família, mas entender qual é o lado vulnerável e trazer e dar mais essa acolhida. O filho tem que estar protegido com a mãe, mas quando a mãe não pode, um lugar bom de escola, que tem um turno integral, respeite as avaliações, não faça maquiagem do IDEB, que muito acontece aqui, acabar com aquelas aprovações automáticas que acabam com o aluno vai sendo aprovando automático, e quando ele vê, ele verifica, ele entende que o problema é com ele, uma criança que não está aprendendo. Chega no 3º ano, 4º ano, não está alfabetizado, vai se tornar aquele analfabeto funcional, não sabe fazer as 4 operações, só porque tem que atender o IDEB. Então nós temos que tratar com realidade. A escola cívico-militar foi inaugurada uma não foi, e com um nível do IDEB altíssimo, e não foi dada continuidade. Ou seja, as pessoas não tratam aqui no Rio de Janeiro, esse prefeito que está aí, a educação como investimento, trata como custo. Nós queremos trazer mais, trazer outras técnicas também, até para a população exigir, mas eles querem cívico-militar porque dá certo, pela disciplina, pelo aprendizado. Trazer, vamos fazer um teste na Montessoriana, as técnicas, trazer até bilíngue público, até pelo potencial do Rio de Janeiro, e vamos ver pela comunidade escolar, que as famílias fazem parte, o que elas demandam mais e querem. Só a cívico-militar eu tenho que já abrir nas várias regiões do Rio de Janeiro, que vai ser um sucesso de exemplo para as demais. E valorizar o professor. O servidor público não é valorizado. As funções essenciais do Estado têm que ser valorizadas. Planos de cargos e salários, trazer mais professores, que eles possam estar ali, trazer o público privado para fazer essa administração debaixo dos professores, inclusive, para, inclusive, cobrar a infraestrutura da prefeitura.